Oi, gente, boa noite para nós todos, os reencarnados aqui presentes, os desencarnados, né? E a nossa turma da sala virtual, que está com a gente aí sempre, conectado aqui conosco. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, divino amigo, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em teu nome, para iniciarmos o nosso querido EMERGE, à luz do conhecimento espírita, do Consolador que nos enviaste à Terra. Cumprimentamos com muito carinho os benfeitores amigos, especialmente aqueles afetos dos nossos corações, que na Terra nos orientaram tanto, tudo do miudinho, à luz do conhecimento espírita. Então, cumprimentamos a todos, agradecendo a presença e rogando a assistência desses irmãos em favor deste trabalho. Inspirando o nosso amigo, convidado, que está nessas lides aí também, já há algum tempo, estudando Evangelho, que hoje veio, de boa vontade, colaborar com o nosso estudo. Que cada um de nós possa assimilar da melhor forma possível o que está necessitando na sua intimidade e que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos, agora com uma nova passagem, que nós prossigamos, como em todas as outras que nos antecederam, o nosso esforço de aprendizado e de aprimoramento. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade na nossa caminhada. Fica conosco hoje agora, como sempre. Ô, gente, boa noite, que alegria! Temos convidado hoje. Esse que está aqui à minha esquerda é Anderson Coelho. Ele é expositor espírita, estuda Evangelho e doutrina há algumas décadas. Bom, nesta encarnação, né? Porque eu não ouso falar do que veio antes, porque com certeza não é de agora. E, gente, eu tenho que falar para vocês que é meu irmãozinho querido, né? Nós nos conhecemos na juventude, lá atrás, né, Anderson? E estudamos juntos, trabalhamos juntos na União Espírita Mineira por década. Uma década foi completa. Deve ter sido quase 2 ou um pouquinho mais, né? Deixa para lá, né, Anderson? Então, é um amigo muito querido, é um afeto do nosso coração, que eu trouxe aqui para vocês conhecerem, tá? E reverem, né, Jussara? Que é amigo de Jussara também. E aí ele não vai se importar, não, porque eu disse a ele que eu faria isso. Lá na Mocidade Espírita o Precursor, quando ainda bem jovens, nós estávamos juntos lá, a turma pôs um apelido no moço aqui. Todo mundo falava que ele era discípulo do seu Onofre Abreu. E ele falava, que é isso, gente? Não faço não, não fala assim não. Mas o rapaz aqui, ele soube aproveitar a oportunidade. Tá? Os dois ficaram grandes amigos. E onde o seu Honório estava, quem estava junto com o seu Honório? Anderson Coelho. Então, a gente brincava, né? Como se diz hoje, zoava ele, mas ficava todo mundo assim pensando, que rapaz esperto, né? É como Maria e Marta, escolheu a melhor parte. Então, gente, vamos explorar do rapaz aqui, porque tem conhecimento, está nessa trajetória aí há muito tempo, mas vai colaborar conosco. A turma de coordenação aí que está na sala virtual, convida ele para vir na casa, em outras oportunidades, se ele puder, eu sei que ele virá. Então, para nós é uma alegria, né, apresentá-lo para vocês, é um amigo querido, viu? E nós vamos aproveitar. Ele vai trazer para nós hoje sobre João Batista. Ele escolheu o relato de Marcos, capítulo 1, 1 a 8, mas ele também vai dialogar com Mateus 3, 1 a 12, Lucas 1, 57 e o livro Boa Nova e outros, né? Então, é com muita alegria que a gente passa a palavra para o Anderson, que está abrindo a nossa temporada aí, que vai durar aí mais umas 7 semanas. Anderson, é com você, tá? Vou sair de perto agora. Meus irmãos, boa noite.
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com muita alegria que nós retornamos à casa. Já tem alguns anos que eu não venho aqui, tem uns bons anos. E é sempre gratificante podermos estar juntos falando da mensagem consoladora de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses momentos cruciais para a nossa humanidade. Agradeço ao carinho da Simonete, ela é muito carinhosa, né? A todos vocês pela energia, pela vibração. Mas ninguém sabe da história, Simonete. Eu que era atrevido, eu perguntava para o seu Honório assim, seu Honório, aonde é que o senhor vai estar? Né? Eu posso ir com o senhor? Aí ele me permitia com muita bondade, com muita caridade. Às vezes ele falava, vai lá para minha casa, encontra comigo lá. Eu saía com ele de carro, né? Pela bondade do coração do seu Honório. Né? Mas quem somos nós para chegar, né, na ponta da unha do cabedal de um seu Honório Abreu? É um grande professor nosso. E hoje temos um sobrinho dele, o Toninho, que está na AME, BH, fazendo um trabalho extraordinário. Toninho, eu vejo o Toninho falar, é como se eu ouvisse o seu Honório. Né? É a mesma linguagem, é o Toninho Abreu. O Toninho é um estudioso, é exegeta, né, da Bíblia. Agora eu estou falando do Toninho Abreu, que ele realmente, a linguagem dele é como se fosse o Honório falando para a gente. É o Toninho da AME BH, né? Então, e é sobrinho do Honório, né? Então a gente fica muito agradecido de estar aqui na casa com vocês. E nós vamos falar um pouco sobre João Batista, mas o estudo nos falaram que pode ser participativo, não é isso? E é só passar o microfone, quem quiser falar, eu agradeço, porque eu acho que a gente trocando experiências, a gente aprendeu isso com o Sobral, nosso querido professor, né, de evangelho, que foi também o Sobral. E o Sobral sempre nos ensinava, o Sobral ele via na pessoa uma possibilidade de promover a pessoa. Então o Sobral ele abria as portas da casa dele para a gente, para estudar o evangelho com ele. Até hoje eu vou na casa dele aqui pertinho, né? Eu estou lá com a dona Elisa, que é a esposa. Então o Sobral dava para a gente a oportunidade, muitos de nós aqui falamos lá, né, Jussara, Simonete, nós aprendemos a estudar o evangelho com o Sobral. Então o Sobral dava essa oportunidade e a gente tomou gosto da lição do evangelho e da doutrina com esses irmãos carinhosos que passaram pela vida da gente, né, como o seu Honório, que foi citado, o seu Oswaldo Abreu, irmão do seu Honório, o seu Manuel Alves, que está com 101 anos hoje, o seu Leão Zalion, que foi o nosso grande professor também. São experiências que a gente vai adquirindo nessa nossa vida que nós temos só que agradecer, né? Na medida do possível, a gente vai falando um pouco dessas histórias para vocês, viu, gente? Mas como o nosso tempo não permite, nós temos que entrar direto no nosso estudo de hoje. Então, dentro do possível, a gente vai falando alguma coisa. Eu vou fazer primeiro a leitura do texto, tá? Se vocês quiserem acompanhar, tem evangelhos aqui. Eu não sei se todos estão com evangelhos. Se quiserem, pode pegar. Pode pegar, não pode? Aqui, ó. Mais alguém vai querer? Mais alguém? Quiserem chegar mais para frente, para ficar mais pertinho daqui? Nós vamos fazer primeiro a leitura do texto. A referência é Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8.
Todos localizaram? Antes de entrar diretamente no texto, o que nós aprendemos com Honório, aprendemos com Sobral? A gente faz um apanhado sobre o evangelista. Você vai entrar no estudo sobre o evangelho, né, dentro dos textos aí bíblicos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João. Vamos falar de Marcos. Quem era o evangelista Marcos? Ele é que vai trazer para nós a narração de João Batista. Então é bom entender quem era o evangelista Marcos, né? Marcos, ele era um jovem, uma criança ainda, talvez de 12, 13 anos, na época em que o Cristo passou pela terra. Era um menino. E segundo informações históricas, ele morava próximo ao local onde hoje se localiza o horto, né? Ali em Jerusalém. E a sua mãe era uma pessoa muito, vamos dizer assim, ela era rica na época, ela tinha recursos. E ela tinha uma casa próximo de onde Jesus foi preso, né? Ali no Monte das Oliveiras. E quando Jesus foi preso, traz o próprio evangelista Marcos, que ele, vendo aqueles homens vindo para o monte com as tochas acesas, aquele monte de guardas, ele se assustou, acordou e quis saber que movimento é aquele. Então ele se envolveu num lençol, foi até o local onde eles estavam prendendo Jesus. A confusão foi muito grande. Eles tentaram pegar o evangelista pelo lençol, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu completamente nu. Ele era um menino na época, né? E nós vamos conhecer um pouco da história dele lendo a obra extraordinária, a obra fabulosa que é Paulo e Estevão. Você vai encontrar ali aquele momento em que Marcos, envolvido pelo seu tio, que era Barnabé, né, que era seu parente próximo de sua mãe, ele quis viajar com Paulo e Barnabé na primeira viagem. E aí, tamanho foi o entusiasmo daquele jovem. A gente muitas vezes é movido pelo entusiasmo, né? O entusiasmo não deve nunca apagar nas nossas almas. O dia que eu não tiver mais entusiasmo pela doutrina, eu tenho que repensar o que está acontecendo na minha vida. Eu tenho que estudar a doutrina com entusiasmo. Eu tenho que sentir a mensagem da doutrina como se fosse essa chama acesa no meu coração. Eu tenho 30 e poucos anos que eu estou na doutrina e cada vez que eu estudo as lições da doutrina, eu fico com o entusiasmo de querer conhecer mais, mais e mais. Porque é como se a gente não conhecesse talvez 1/1000 daquilo que os espíritos superiores quiseram trazer para nós na humanidade. Então, eu não estou trazendo isso por demagogia, não, gente. Eu estou falando com sinceridade, né? Eu fico nesse entusiasmo porque é esse entusiasmo que vai nos movimentar na nossa existência. Então, Marcos era um jovem, uma criança entusiasmada, e ele quis viajar com o seu tio na pregação do Evangelho. Mas chega um momento da viagem que as coisas começam a apertar. As provas são duras. Dormir no relento, enfrentar intempéries, ladrões, malfeitores. E ele, então, chega um momento que ele quer desistir da viagem. E isso acontece com ele, né? Aí Paulo fala com ele assim, e via que ele não estava preparado ainda, e permite o seu retorno para a cidade de Jerusalém. E ele retorna para Jerusalém, e eles prosseguem em viagem. E ali, Marcos vai amadurecendo o seu pensamento no contato com Simão Pedro, que foi o outro grande mensageiro, grande expositor, grande mestre na vida de
de Marcos, né? E ele se torna esse grande evangelista, permitindo que o seu evangelho nos alcance depois de 2000 anos da passagem do Mestre pela terra. Então, nós fizemos apenas uma introdução, é um evangelho mais simples, o evangelho de Marcos. Ele escreveu pensando nos cristãos convertidos, principalmente do paganismo, eram pessoas ligadas gregos, romanos, então era um evangelho mais simples. Você vai encontrar no evangelho de Marcos um evangelho mais simples. Ele não trabalha detalhadamente os assuntos como você vai encontrar no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas, ou no evangelho espiritual de João, evangelista. Então ele fez um evangelho para atender aqueles iniciantes que estavam tendo o primeiro contato com o cristianismo. Mas para quem gosta de estudar o evangelho, você tem que fazer o estudo comparativo dos textos. O que é o estudo comparativo? Você vai pegar uma obra que compare o que todos os evangelistas falam do mesmo assunto. Isso vocês devem fazer muito bem aqui, né? Eu gosto de estudar o evangelho com um professor que eu tenho muito estimado para mim, que ele não me conhece, mas eu gosto muito dele, que chama-se Carlos Torres Pastorino. Ele tem um livro chamado Sabedoria do Evangelho. E ele faz esses estudos comparativos. Ele é um estudo profundo, estudioso profundo do Evangelho. Não é um livro fácil de ler, tem coisas dele que eu não entendo. Eu pego somente aquilo que eu entendo. Mas ele faz uns estudos comparativos sobre o Novo Testamento. Ele era um grande estudioso, né, do hebraico. Ele assumiu um compromisso com o Cristo de fazer a tradução do Evangelho conforme a época. Então, ele traz essa noção para a atualidade dentro dessa nossa condição de entender o Evangelho. E ele era um padre, estava lá no Vaticano em 1937, quando, estudando nas bibliotecas do Vaticano, ele observou um burburinho em que chegava da Índia o grande Mahatma Gandhi para visitar o Papa. Mas ele não pôde visitar o Papa porque ele não estava vestido adequadamente. Ele usava a vestidura hindu e eles não permitiram que ele fosse até o Papa. Então, Pastorino, vendo aquilo para ele foi a gota d'água que faltava para a sua transformação espiritual. Largou a batina, veio para o Brasil, transformou-se em espírita, e hoje nós temos uma grande obra, não somente relacionada ao Evangelho, mas à mediunidade, graças a essa dedicação desse nosso professor também, né? Então, meus irmãos, dada essa pequena introdução, pode? Ô Anderson, é porque você falou do evangelista Marcos, né? E o Sobral falava para a gente que o evangelista Marcos escreveu as memórias de Pedro. Como é que é essa história aí? Isso, porque ele conviveu com Simão Pedro, né? Ele observava ali tudo o que acontecia na casa do caminho, naquelas experiências todas. Ele chegou a viajar com Simão Pedro, ele participava de todos os acontecimentos da casa do caminho. E Pedro, naturalmente, vendo nele um jovem promissor, né? Eu acredito que ele tenha investido na formação educacional dele, sabe, Jussara? Então, é onde ele, acredito que ele tenha trazido ali toda a experiência que Pedro passou para ele. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar, quer dizer que o Marcos, então, com o Pedro, era mais ou menos assim, o Anderson com o Sonório. Piolho do Sonório e o piolho do Pedro, né? Você ficar bem à vontade aqui com a gente. Então, meus irmãos, dada essa pequena introdução, alguém quer mais participar? Alguém quer falar alguma coisa? O senhor está entendendo bem? Tá? Quiser participar, tá? Só levantar a mão, que as pessoas levam o microfone e o senhor fala para a gente. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a leitura do texto?
João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aprendemos com o Sobral, com o seu Honório, que é preciso a gente fazer uma análise geral do texto, né? Entender o que estava acontecendo ali com relação a esse assunto. Então, nós vamos observar aqui o evangelista falando sobre João Batista, sendo o precursor do nosso mestre maior, que é Jesus. Você vai encontrar, são detalhes tão importantes que a gente não consegue trabalhar isso numa reunião somente. Você precisaria de desdobrar isso aqui. Nós fizemos essa apresentação numa outra casa, aqui em Belo Horizonte, e nós ficamos 6 semanas trabalhando. 6 semanas não, tivemos que voltar várias vezes, né? Nós ficamos talvez aí umas 18 semanas para trabalhar todos os 8 versículos relacionados a João Batista, que o assunto vai se desdobrando, né? Você precisa se inteirar do assunto no texto. E aqui nós vamos pensar juntos com você sobre essa questão. Quando fala assim, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Um detalhe interessante que a gente observa nesse versículo. Ele começa falando que é Isaías, mas ele cita o profeta Malaquias. E eu só vim entender isso num estudo minucioso. Ele começa citando aqui quando ele diz: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo. Quem cita isso é o profeta Malaquias. Aí você vai no profeta Malaquias, que diz assim, no capítulo 3, para quem está estudando em casa, para quem está anotando também. No capítulo 3 do profeta Malaquias, diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim.
e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dia o Senhor dos exércitos. Então, essa profecia do profeta Malaquias, que é citado por Marcos aqui, aconteceu há 450 anos antes de Jesus, aproximadamente. Então, o profeta do Senhor, ele trouxe a profecia de que ele enviaria o seu anjo 450 anos antes de Jesus. Então, aqui no Jordão, nesse momento em que nós estamos observando o batismo de Jesus e o batismo e João batizando o Cristo, nós estamos vendo a profecia se cumprindo. É como se as profecias, até aquele momento, elas todas houvessem se cumprido a partir daquele momento em que o Cristo estava sobre a terra. Então, quando esse profeta Malaquias fala sobre isso, e depois você vai encontrar no versículo 2, aí já a citação de Isaías, quando fala assim, voz do que clama no deserto, já é se referindo a João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui você vai encontrar a profecia de Isaías, no capítulo 40, falando sobre o nascimento de um grande profeta 740 anos depois. Então, o que acontece? Isaías profetizou há 740 anos antes de Jesus sobre a vinda de João Batista. Malaquias confirma, 300 anos depois de Isaías, a vinda do Messias e a vinda do seu anjo, que seria a reencarnação de João Batista. O que é isso, gente? O que eu vou entender como isso? Um planejamento espiritual. Você vê que dentro da hierarquia celeste existe um planejamento para a nossa humanidade. Quando Simão Pedro fala lá nas suas cartas, me parece que é no capítulo 3 ou capítulo 4, que ele fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, é justamente nesse contexto profético que as profecias se cumprem. Você vai observar Daniel falando na semana profética de Daniel. A semana profética de Daniel, se você for observar, cada dia representando 1000 anos, uma semana de Daniel são 7000 anos. Então, a história bíblica dos hebreus, do povo judeu, ela pode estar relacionada a 4000 anos antes de Jesus e 3000 anos para frente, que será a redenção e a consumação da regeneração na humanidade. Então, nós estamos vivendo essa semana profética, estamos vivendo os momentos proféticos da nossa vida. Isso, para mim, eu acho maravilhoso. Você está tendo a oportunidade de vivenciar isso. Nós estamos, gente, nos momentos cruciais da realização das grandes profecias da humanidade. Aquilo que foi preparado para nós há milhares de anos atrás, e aí o que nós estamos vivendo hoje na atualidade. Aonde você vai me perguntar, onde que eu estou vendo isso? Aí você vai aqui no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel traz, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar sobre os espíritos exilados na Terra. É o capítulo 2, que fala sobre a vida organizada.
A gente vai fazer um apanhado, vai voltar no texto, tá? Mas não preocupa não, é rapidinho. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Imaginemos Jesus recebendo essa turba de espíritos sofredores e infelizes na espiritualidade, na psicosfera da Terra. Foi o que aconteceu conosco. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência. Lembremos o batismo do arrependimento de João. Aí é a edificação da nossa consciência. A edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesma. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhe sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então aqui nós estamos vendo, justamente nesse momento do batismo de João Batista, né? Em que ele no Jordão está preparando as pessoas para o batismo do arrependimento, para essa vinda de Jesus. A vinda física, a presença física de nosso Senhor e Salvador junto à humanidade. E nesse período em que ele se apresentaria à humanidade, ele traçaria para nós um roteiro divino e deixaria para nós esse roteiro para os grandes destinos da nossa humanidade. Então, nós estamos vendo aqui todo o cumprimento da profecia, tanto que Emmanuel traz para nós no livro A Caminho da Luz, e que os profetas antigos trazem para nós nas suas profecias. Ficou claro com relação a isso, gente? Então, quando ele está se referindo aqui ao profeta Malaquias, Marcos está trazendo na sua intuição, né? Naturalmente ele não buscou isso aqui da própria mente, ele foi assessorado pelos espíritos prepostos de Jesus para que ele relatasse que todo o projeto espiritual da humanidade estava se cumprindo. E a partir daquele momento estava se cumprindo a vinda do Messias para a humanidade. Muitos hoje ainda esperam, por exemplo, a construção do terceiro templo de Israel para a vinda do Messias. Mas quando nós analisamos na visão espiritual, principalmente naquilo que a doutrina espírita nos oferece, a construção do terceiro templo se dá onde? Na consciência lúcida de cada um de nós. Então é onde os espíritos vêm nos mostrar o tabernáculo do Senhor, onde ele se apresentava no deserto, hoje é a nossa consciência, é o nosso coração. Deus ou a espiritualidade se apresentava diretamente no tabernáculo, no deserto. Hoje o deserto é a nossa busca interior pela nossa redenção espiritual. E onde está Deus? Na sua consciência. Por isso os amigos espirituais falam assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Onde está escrito o tabernáculo de Deus? No nosso coração. Então, o terceiro templo, ele já está construído na mente daqueles que buscam a sua elevação espiritual. É a visão que nós trazemos na questão doutrinária hoje. Então, vejam bem, gente. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João, antes de entrar diretamente no prosseguimento dos textos,
Nós temos que observar aqui que João Batista, ele tem uma trajetória que ela foi anunciada, inclusive o seu próprio nascimento. Se você pegar no Evangelho de Lucas, você vai encontrar que o anúncio do nascimento de João Batista foi de uma forma extraordinária. Não era um espírito qualquer. Ele era a reencarnação de um dos grandes profetas do Velho Testamento. Era a reencarnação de Elias. Ele estava voltando para cumprir a missão de preparar o caminho do Senhor, né? Então, você vai encontrar o pai dele, Zacarias, que trabalhava lá no templo como sacerdote. Naquele dia, ele estava destinado a entrar no Santo dos Santos, que era um local sagrado, onde que, segundo os estudiosos, né, nosso irmão deve saber muito bem, o Toninho, você só podia entrar lá, me parece que uma vez por ano, não é, Toninho? A pessoa entrar lá, ninguém mais podia colocar o pé, a não ser a pessoa destinada a fazê-lo. E ele entrava amarrado, porque se ele morresse, desse uma morte súbita, você tinha que puxar ele para fora pela corda, né? Porque você não podia pisar no local, era tão sagrado. Então imagina, você amarrava o pé da pessoa, vá com Deus. Mas se você morrer, nós te puxamos de fora. Parece alegre, mas era verdade. Tão sagrado que era o Santo dos Santos. E o quão sagrado é a nossa consciência. Os espíritos respeitam profundamente a nossa liberdade de escolha. Olha a associação do Santo dos Santos e a nossa consciência. Se você falar para os espíritos, eu não quero fazer, os espíritos superiores não vão temar com você, porque eles respeitam profundamente a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Só que tem uma coisa, você é responsável pelo que você faz e pelo que você pensa, né? Então, se você pensar errado e agir errado, eles não vão te impedir. Mas na hora que você se arrepender, Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno, né? Eles vão mostrar para você assim, ó, você se arrependeu? Ótimo. Então, meu filho, agora você está no caminho da subida. Mas agora vem primeiro o arrependimento, depois vem a expiação, que é a dor daquilo que você fez, e depois vem a reparação. Código Penal da Vida Futura. Kardec pensou em tudo, gente. Uma maravilha, Kardec. Quanto mais você estuda Kardec, eu fico arrupiado. Só de falar de Kardec eu fico. Porque a gente vai estudando Kardec, você fica... Como que um homem teve condições lúcidas de chegar, de dialogar diretamente com o Espírito da Verdade? Tinha coisas que Kardec só decidia em conversa com o Espírito da Verdade. Nem os Espíritos, nem Santo Agostinho, nem São Luís, falava, Kardec, resolve isso com o Espírito da Verdade. Quem quer o Espírito da Verdade, gente? Quem quer o Espírito da Verdade? Era o Cristo. Era o Cristo de Deus. Dizem que quem representava o Espírito da Verdade na Terra era João Batista, junto à falante do Espírito da Verdade. Mas quando de Kardec dialogava, ele dialogava era com Jesus. Gente, isso é maravilhoso, né? Então, a gente fica nesse entusiasmo de entender. João Batista era um espírito extraordinário. Então, vale a pena a gente entender esse anúncio de João Batista. O pai dele, então, chega no templo, na hora que ele vai adentrar o templo, aparece para ele lá o anjo Gabriel. E fala com ele assim, sua esposa, que é estéril, Isabel, ela vai dar à luz um menino. E você vai colocar o nome dele de João. E ele, na hora, fica sem entender. Fala, mas minha mulher é estéril, como é que vai dar à luz? Eu já sou velho. E ele não entende a profecia, a revelação espiritual. Aí o anjo fala assim, olha, meu amigo, acho que melhor você não falar muita coisa por enquanto, não. Senão você vai estragar todo o nosso projeto do futuro.
né? Aí tranca a língua dele, trava a língua dele. Podia fazer isso? Podia fazer, ué. Eles eram os espíritos superiores, né? Jesus não restituía a vida, a carne morta de um leproso? Isso para espírito superior é fichinha. Então trancou a língua dele, lá travou a língua dele, ele saiu lá do templo, fazendo gestos que tinha visto alguma coisa, que tinha tido alguma revelação espiritual, mas eles falaram assim, ô Zacarias, vai para casa, meu amigo, vai descansar, porque você deve ter acontecido alguma coisa com você. Então, passado 6 meses, né, aí vem o outro anúncio. É o anúncio da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aparece para quem? Para Maria. O mesmo anjo que trabalhou na encarnação de Maria, de João Batista, aparece para Maria e fala com ela, né? Que a ela estava destinado ser a mãe do Salvador da humanidade. E ela já coloca numa condição diferente, né? Eis aqui a escrava do Senhor. E ela então se torna a mensageira da Boa Nova, né? Ela fica tão entusiasmada, o próprio Gabriel fala com ela assim, olha, e a sua prima Isabel está grávida, e ela vai dar à luz a uma criança. Vá lá, né? E não fala para ela ir, mas ela, na hora que ela recebe a revelação, ela fica tão entusiasmada que ela faz viagem e vai até a casa de Isabel. Chegando lá, ela já está num processo também de concepção da vinda do nosso Senhor, e os dois espíritos, o Cristo e João Batista, se comunicam através da mensagem espiritual pelos ventres de suas mães. Elas sentem as duas crianças se comunicarem, né? Gente, é bonito demais, mas está tudo no Evangelho de Lucas, então vale a pena vocês lerem, não dá para a gente trabalhar aqui detalhadamente sobre esse assunto. Mas eu queria trazer para vocês essa referência. Então, o anúncio de João Batista, ele foi profetizado, né? Ele foi designado pelo próprio anjo Gabriel, e ele fez esse anúncio a Zacarias, e então, quando João nasce, e você vai encontrar o diálogo de Maria e Isabel no livro Boa Nova, de Chico Xavier, você vai encontrar as duas mães dialogando sobre os seus dois filhos, que estão próximos também, conversando entre si, e elas então falando, olha, esses meninos, e eles vieram com uma missão diferente para a nossa humanidade. E elas observam que Jesus está mostrando ao horizonte toda aquela paisagem para João Batista. E ali, então, começa a missão, né, tanto de João Batista, como a missão física de Jesus. Porque a missão de Jesus, gente, ela começou na formação da Terra, né? E a missão do Cristo conosco, ela só vai terminar quando nós atingirmos a nossa perfeição espiritual. Então, quando nós atingirmos a nossa condição de espíritos puros, aí Jesus vai nos entregar nas mãos do nosso Pai maior e falar, Senhor, aqui estão as ovelhas que tu me encaminhaste. Então, a missão do Cristo conosco está em pleno andamento. Ela nunca deixou de existir. E para poder ilustrar essa informação, eu queria só lembrar aqui um evangelho que tem no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, quer ver? Vale a pena depois vocês estudarem em casa. Mateus 4,16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz.
E aos que estavam assentados na região e sombras da morte, a luz raiou. Então, para os povos originários da terra, eles viram uma grande luz, que é o Cristo, o nosso governador espiritual da terra. Agora, aqueles que estavam assentados na sombra e trevas da morte, que é a morte pelo arrependimento do pecado, pelo pecado cometido, né? Espíritos transmigrados de outros mundos que vieram exilados para a terra, então estavam nessa condição. A luz raiou. Então Jesus aparece para nós e destina para nós todo um projeto evolutivo aqui na Terra. Agora, eu queria trazer uma informação interessante, para a gente ver como que a espiritualidade superior trabalha antes de entrar diretamente aqui no texto novamente. Se você pegar o último versículo do Velho Testamento, isso foi um amigo espiritual que nos falou. A gente lê, gente, estuda, relê, mas tem coisa que não entra na nossa cabeça de imediato. Aí um amigo espiritual, eu estava fazendo esse estudo lá na casa, lá no Ivani, aí de vez em quando o irmão José manda alguns recados para a gente, né? Aí ele falou comigo assim, através do Ivani, observa qual que é o último versículo do Velho Testamento. Aí nós estávamos falando sobre Malaquias, aí eu fui ler de novo os últimos versículos do Velho Testamento, é o 5 e o 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Gente, é o último versículo do Velho Testamento. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último versículo do Velho Testamento. Aí você entra no Evangelho de Marcos, os primeiros versículos falam sobre João Batista. Isso é coincidência, gente? Isso não é coincidência. Isso é um projeto espiritual. Isso é uma revelação espiritual clara, como a luz do sol para a gente. E a gente muitas vezes não consegue entender ou não consegue observar, né? Mas, na hora que ele me falou isso, eu falei assim, gente do céu, não é que o senhor está certo, irmão José? Né? Aí a gente fica nessa alegria toda. Bom, prosseguindo aqui. Oi. Ô Anderson, o tempo, né, fica difícil, mas eu não sei se você vai chegar a comentar sobre um versículo muito interessante sobre João Batista, que é Jesus falando de João Batista, e ele fala uma coisa meio misteriosa. Ele fala, dos nascidos de mulher, ele é o maior, mas no reino dos céus, ele é o menor. Sim. Aí você vai chegar nisso? A curiosidade, né, fica apertando a gente. Aí você me apertou, né? Mas eu ia falar sobre ele, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, né? Aqui na Terra, João, ele estava representando a justiça divina entre os homens. Tanto que ele nos conclama ao batismo do arrependimento. Por isso que João, ele veio da reencarnação de Elias, ele era, na personalidade de Elias, ele era um profeta, né? Mas ele era justo. Tanto que num grande embate que ele teve com o rei Acabe e com a rainha Jezabel, eles se tornam grandes adversários e ele praticamente tem que fugir para não ser morto ali, porque ele não concordava com a idolatria que estava sendo perpetrada ali na região da Samaria. Porque quando Acabe ele casa com a princesa síria, ela traz para a Samaria toda uma corte de sacerdotes de deuses pagãos, né? E ele então começa a se degladiar com relação a isso, o profeta Elias. Por quê? Porque isso não estava dentro do projeto
dos espíritos superiores, né? Ir de encontro a essas questões. Era trabalhar o monoteísmo, o Deus único, na consciência daqueles povos, para que no futuro eles compreendessem que Deus é único. Então, trazer o paganismo ali para aquela região seria uma afronta, é a luz e as trevas trabalhando concomitantemente, né? Então, João era a representação da justiça. Aí quando Jesus fala, mas no reino dos céus, onde já vivemos o amor incondicional, ele é o maior, ele é o menor. O menor. Porque quando o amor incondicional, ele suplanta a justiça, né? Quando você vive o amor incondicional, na minha maneira de ver, tá, Jussara? Você já não precisa mais da justiça. Por que nós precisamos da justiça na Terra? Porque nós não seguimos as leis da fraternidade legítima. O dia que nós seguirmos as leis, o dia que nós vivenciarmos a lei da justiça na sua plenitude, não vai haver mais necessidade de cadeias, de lideranças que trabalhem pela vigilância. Por quê? Porque você será a própria vigilância. Você vai atingir um patamar tão grande de compreensão e de fraternidade que você não será capaz de sequer cometer um erro em nome da verdadeira fraternidade. Até nós atingirmos isso, ainda vivemos sob a lei da justiça, né? Mas antes da lei da justiça, muitos ainda vivem pela lei de Talião, que ela era antes da lei da justiça. O que era a lei de Talião? Olho por olho e dente por dente. Tem gente até hoje vivendo a lei de Talião. Você fez comigo, você vai pagar. Então, tá atrasado, porque depois vem a lei de justiça, que é o Código Penal da Vida Futura, e depois vem a lei do amor incondicional, né? Então, nós estamos ainda na lei. Onde é que nós estamos? Vai depender de cada um. Não é isso, gente? Então, posso prosseguir? Vou entrar no batismo aqui, porque senão a gente não fala sobre o batismo. O que era a questão do batismo? O batismo era a questão do mergulho. Era um ritual que ele vem desde a escola de Hilel ou de Eliú, dos rabinos. Então, a pessoa mergulhava, tinha vários tipos de mergulho, né? Mas nessa questão, tinha o mergulho para pessoa, deixa eu ver se eu vou me recordar aqui, que eu li sobre isso hoje. A pessoa tinha uma relação afetiva, ela tinha que mergulhar no rio para se lavar. Tinha uma outra situação que ela também tinha que se mergulhar. E na questão do batismo, o Pastorino coloca como sendo o mergulho, o batismo do arrependimento. É como se você mergulhasse para tomar uma nova postura mental. Então, essa é a proposta do batismo. Mergulhava o recém-convertido nas águas do Jordão, representando o quê? Uma retomada de consciência para a sua vida. Não precisava da simbologia, mas muitas vezes a simbologia do mergulho, ela está muito atávica, está presa à nossa personalidade. Então, bastasse que você se renovasse mentalmente. Mas a pessoa acreditava que no mergulho das águas, depois do mergulho, ela tinha que confessar publicamente os seus pecados, isso era notório. Então tinha a multidão dos curiosos, viu, gente? Vou lá ver o que a pessoa vai falar hoje, porque se ele vai mergulhar, vai batizar, eu quero escutar o que ele vai falar, você vai falar aquilo mesmo. Então tinha também a multidão de curiosos. Então a pessoa mergulhava,
ela tinha que confessar publicamente. Não era no ouvido de João, não. Era publicamente. Falar dos seus pecados, e a partir dali, João dava uma designação de vida para ela. Inclusive, me parece que é Lucas que vai trabalhar, inclusive soldados romanos se mergulhavam no Jordão e confessavam com ele. E ele falava assim, eles falavam os seus pecados, e ele falava assim, olha, dava uma orientação para eles. Te oriento que vocês não façam mais do que está designado, né, e não prejudiquem as pessoas. João dava a orientação que precisava. Então, são as primeiras orientações. Então, era necessário essa questão do batismo, no sentido de que a pessoa precisava mudar e se renovar mentalmente para a vinda do Cristo, para aceitar os ensinamentos de Jesus. Porque senão ela não conseguiria entender que a proposta de Jesus está para corações arrependidos, para aqueles que já chegaram no fundo do poço. Lembram da parábola do filho pródigo, né? Quando o companheiro, segundo podemos entender, é a nossa história evolutiva. Saímos da casa do pai, pegamos a herança que nos permitia, saímos pelo mundo e gastamos de forma desordenada. Chega ao fundo do poço, o que ele fala? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí começa a subida novamente. Você chega no fundo do poço e começa a subida. Na hora que nós começamos a nos aproximar do Pai, Ele já nos espera de braços abertos. Segundo os grandes pesquisadores da questão da espiritualidade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos sentimos atraídos por Ele. E mais rápido será a nossa aproximação do reino divino. Por quê? Porque a atração é imensa e é praticamente irresistível. Por isso que nós não queremos parar de aprender, de nos corrigir, de nos melhorar. Isso é um processo natural dentro da nossa evolução. Agora, eu não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, mas muitas pessoas ainda ficam presas à questão ritualística, né? Vou trazer um exemplo para vocês aqui e gostaria de ver a participação de vocês. Por exemplo, você é um casal jovem, recém-casado, tornou-se espírita, vai ter seus filhos. Só que na doutrina espírita, existe algum batismo? Não existe batismo. O nosso batismo é a nível de consciência, tomada de consciência. Aí você fala com os seus pais assim, nossos filhos não vão ser batizados. Aí eles põem a mão na cabeça e falam assim, meu Deus do céu. Meus netos, vai tudo para o inferno. Vai morrer pagão. É um dilema que nós temos que aprender a resolver, não é? Aí você olha para sua avó, a avó está quase infartando do coração. Fala assim, meu Deus do céu, estou no final da minha vida, meus netos estão lá, não são batizados. O que você vai... Gente, você é um casal recém-casado, espíritas, convictos. Vai ser uma aguinha na cabeça da criança que vai mudar a sua mentalidade? Para evitar um infarto da nossa avó, da nossa bisavó? Deixa jogar a água na cabeça da criança, porque é uma mudança de mentalidade. Como é que você vai mudar a cabeça de uma pessoa mais idosa? Não tem jeito. Então, o que manda o bom senso? Vó, nós vamos lá fazer à vontade, não tem problema nenhum, vamos lá jogar a água benta na cabeça da criança, mas vamos propor o seguinte,
na orientação espiritual, nós escolhemos levá-la na doutrina que nós estamos estudando. Aí fica bem claro, né? E fica bem resolvida a questão. Porque senão nós vamos dar pitaco em tudo também, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que aprender a se posicionar com relação a isso. Para não matar a mãe e a avó do coração, penso eu, isso é uma opinião minha, tá, gente? Não tem isso, não vejo isso escrito em lugar nenhum. Deixa jogar a água benta na cabeça da criança, mas na formação, no caráter, traga para a doutrina que você abraçou, porque não tem nada tão gratificante para nós quanto a doutrina espírita. Então, nós vamos encontrar aqui João fazendo esse vamos dizer, início de iniciação dessas criaturas que estavam recém-convertidas a uma nova mentalidade. Então, aqui, João estava preparando aqueles espíritos dentro de um processo de arrependimento do seu passado, para terem condições de, na hora que o Cristo começasse a sua vida pública, que começou logo em seguida, eles tivessem condições de absorver integralmente a mensagem de Jesus. Diz-nos Ivone Pereira, na obra Memórias de um Suicida, há uma obra extraordinária. Quem não leu deveria ler. Não desencarna sem ler essa obra. Não desencarna sem ler as obras de André Luiz, viu, gente? As 16 obras. Não desencarna sem ler os romances de Emmanuel. E a codificação não preciso nem falar, que eu acho que todo mundo aqui já leu, né? E a obra Memórias de um Suicida, que é uma obra extraordinária. E lá tem para a gente poder interromper, só mais um minutinho, tá, Sara? Tem um momento lá em que um espírito chamado Aníbal de Silas, era um jovem que era um dos instrutores no Instituto Servos de Maria. O trabalho dele era falar do Evangelho do Cristo. E ele foi uma das crianças que Jesus pega no colo para dar a referência: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele foi uma dessas crianças. Então, até hoje, ele se apresenta na espiritualidade como um jovem, né? Ele não cresce na espiritualidade, tamanha a gratidão que ele tem nesse momento. E lá ele fala que quando Jesus falava do Evangelho para as multidões, as pessoas ficavam tão embevecidas dentro da mensagem do Evangelho que passava-se horas, elas não precisavam nem de se alimentar, elas não sentiam o tempo passar, elas ficavam envolvidas na aura espiritual de nosso Mestre. Somente aqueles espíritos endurecidos é que não eram capazes de sentir essa aura espiritual. Então, acredito que João, nesse momento, ele está nos preparando para a vinda de nosso Salvador, que daria logo em seguida, porque isso aqui deve ter acontecido no ano de 29, em que ele faz esse batismo. No ano 30, Jesus começa a pregar publicamente o Evangelho. Gente, não deu para trabalhar o texto, mas é só para dar uma introdução, né, no gostinho do Evangelho. Vou deixar para a Simonete trabalhar na semana que vem no estudo dela, que ela vai trabalhar o miudinho, os detalhes, né? E vai ter mais tempo para fazer isso. Agradeço a vocês pela oportunidade recebida. Não sei se consegui atingir aos objetivos de todos, mas fiz aquilo que me podia. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Nós que te agradecemos muito mesmo, seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Pelo que não deu para a gente apertar ele mais, né, Cristiano?
O povo ficou caladinho, é porque eles estavam rindo aqui da aula do Anderson, tudo de bom, né, gente? Posso desligar? Posso desligar aqui? Pode. Oi? Ah, sim, é o Amaro aqui. Tem que aproveitar, Amaro, muito bom. Né? Vamos fazer a nossa prece, então? Jesus querido, Mestre amado, quanta alegria, Senhor, nesta oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o precursor, sobre aquele companheiro tão querido ao teu coração e agora também ao nosso, nos trazendo orientação, informação, esclarecimento, que a tua misericórdia possa abençoar João Batista onde estiver, com toda a nossa alegria, nosso carinho, nossa gratidão. E te pedimos também que este mesmo carinho, esta mesma gratidão e esta mesma bênção para o nosso companheiro Anderson, há tantos anos na jornada, com tanto carinho, comparecendo à nossa reunião para estudar conosco. Abençoa, Senhor, o propósito de todos nós, de aprender um pouco mais sobre o teu evangelho e de transformar o nosso coração, finalmente, que possamos alcançar, finalmente, a compreensão dos teus ensinamentos da lei de amor. Seja a vossa misericórdia em todos nós, envolvendo a todo o planeta e acelerando o processo do nosso progresso. Sê conosco, Mestre querido, hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz. Semana que vem, Cristina Simonetti conosco, né, dando início aí às 7 semanas da nova temporada. E você está convidado, viu, Anderson? Obrigado. Seja bem-vindo.